Então, como responder a isso quando estamos dizendo o que a palavra de Deus diz e o mundo diz que isso é discurso de ódio? Se você fala contra transgêneros, fala contra a homossexualidade, fala contra o lesbianismo, isso é discurso de ódio. Infelizmente, muitas igrejas cristãs ensinam isso, até mesmo escolas cristãs estão ensinando que isso é discurso de ódio. Bem, eles costumam usar isso, pois nós estamos citando a palavra de Deus, uma das escrituras mais infames ou famosas que eles usam é encontrada em Mateus capítulo 7, onde Jesus diz: não julgue para que não seja julgado. Agora, lembre-se que eu não estou falando sobre apontar o dedo, eu estou falando sobre estender a mão. Porque quando Jesus disse: não julgue para que não seja julgado, você tem que entender isso em hebraico. Ele disse: não importa que essa pessoa tenha feito, não diga que essa pessoa não pode ser perdoada. Porque não há pecado que não possa ser perdoado. Não importa o que seja. Agora, ao dizer isso, alguém me disse outro dia: todos os pecados são iguais. Eu sinto muito, mas nem todo pecado é igual. A Bíblia diz que há alguns pecados que são para a morte. Nem todo pecado é igual. Quantos acreditam que não se deve matar? Você não acredita? Quantos acreditam que matar é pecado? Quantos acreditam que não se deve fofocar? Quantos acreditam que fofoca, que é matar o nome de alguém? Mas então, matar o corpo de alguém, quantos entendem isso? Sabe, a polícia bate na sua porta, você está preso, pelo quê? Fofoca. Perpétua e cadeira elétrica. Não é a mesma coisa. Ambos são pecado, mas não são pecados iguais. Quantos acreditam que não se deve adulterar? Eu quero ver todas as mãos levantadas. Você não dorme com alguém com que você não é casado. Sexo não é ruim, sexo é um presente de Deus. Leia Cantares de Salomão. Alguns de vocês, homens, vão estudar a Bíblia pela primeira vez em anos. Sexo é um presente de Deus, mas é a cama do casamento que não é contaminada. Você não dorme com alguém com que você não é casado até que você diga sim. Você não faz. Diga amém. Pastor, é antiquado. Sério? Pergunte à sua esposa se isso é antiquado. A Bíblia diz que você não deve dormir com alguém com quem você não é casado. Também diz que você não deve olhar para uma mulher com luxúria. Você olha para uma mulher com luxúria, você cometeu adultério. Vá lá perguntar à sua esposa se, sabe, querida, eu olhei para alguém e eu achei que ela era atraente, então eu fui dormir com ela, porque dá no mesmo. Não me interrompa agora, porque eu estou chegando perto. Não é a mesma coisa. Diga amém. Nós temos que entender que existem níveis de pecado. Sim, Deus odeia todo pecado, porque isso te tira do caminho, mas nós temos que entender que quando a Bíblia diz não julgue para que não seja julgado, o que isto está dizendo é que você nunca deve dizer a alguém, você nunca pode ser perdoado. Quando eu entrei na igreja, eu cheguei lá como um traficante, eu cheguei como um viciado em drogas, eu estava usando heroína e cocaína, enfiando agulhas no meu braço, e Jesus não disse, vá se limpar e depois volte, é para vir como você está. Quem quer que você seja, venha, todos vocês, e eu vou te dar descanso. Mas esse descanso é que não só ele me perdoou, como ele me libertou dessa natureza de Adão. Amém? Então, quando diz não julgue para que você não seja julgado, não significa que nós vamos dizer, sabe, esse seu comportamento está errado. Não é o que está dizendo, mas diz, não importa o que você é, não importa o que você tenha feito, quando você vem a Jesus, ele pega o meu pecado, o seu pecado, e joga na parte mais profunda do oceano e coloca uma placa de proibido nadar e mergulhar. Nunca deixe ninguém trazer isso à tona. Mas parte disso é o techuvá, voltando ao caminho e nos arrependendo pelo que fizemos. Jesus disse em Mateus 18, ele disse, se você tem 99 ovelhas e uma delas se afastar, deixe as 99 que ainda estão no caminho e vá buscar aquela que caiu na vala. Amém?
Este é o nosso trabalho. Nosso trabalho não é dizer, bem, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada porque eu não quero ser acusado de nada. Nosso trabalho é dizer algo. Nosso trabalho é dizer, sabe, me deixe te ajudar a sair dessa vala. Deixe-me te contar o que Jesus fez por mim. Deixe-me te dizer o que Jesus fez pelo meu pastor. Deixe-me te dizer o que Jesus fez. Deixe-me te ajudar a sair dessa lama, porque quando você voltar ao caminho, você vai ir. Aquilo que você tem procurado lá fora no mundo não está lá fora, mas entre no caminho e ele vai te levar para além das águas tranquilas. Ele vai te levar para pastos verdejantes. Este é o pastor que nós temos. Hebreus capítulo 12, 6. Sem ler tudo, diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. E continua dizendo, assim como um pai terreno corrige o seu filho. Quantos já conheceram alguém que tem um filho, como eu digo isso biblicamente, um pirralho? Você já foi ao mercado e a mãe está na fila e as crianças ficam tirando as coisas da prateleira? Eu quero! E tudo em mim quer dizer, sabe, você precisa pegar a vara da educação e aplicar no assento da aprendizagem. A Bíblia diz que um homem que ama seu filho, às vezes precisa bater em seu filho. Eu não estou falando sobre abuso infantil. Ouça, o meu pai espancava a gente. Eu não estou falando sobre isso. Se você espancar o seu filho, nós vamos te levar lá atrás e nós 7 vamos impor as mãos sobre você. Eu estou falando sobre criar um filho, até porque isso é amor. Jesus diz, Paulo diz, ele disse, ninguém gosta disso. Eu me lembro de um amigo meu quando estávamos pastoreando na Austrália e o filho dele estava prestes a apanhar e ele viu o pai chegando e ele disse, eu estou pegando fogo! E ele nem tinha tocado nele ainda, mas ele estava profetizando aquilo. Ele estava chamando aquelas coisas que não existiam como se elas existissem. Isso é amor. Se você tem um bebê que está engatinhando por aí e ele fica enfiando as coisas na tomada de luz, você eventualmente vai chegar nessa criança e vai fazer, não. Eu me lembro da primeira vez que os gêmeos, meus netinhos, eu me lembro porque, sabe, porque eles sempre ficam com a gente, dormiam com a gente, quer dizer, este é o melhor momento da nossa vida. E uma vez foi o Asher ou o Judá? Judá, e eu disse, Judá, não, e ele foi chorando, o vovô disse não pra mim. O vovô nunca tinha dito não, eles sempre se safaram comigo. Mas o vovô disse não. Se seu filho está enfiando algo na tomada de luz, você bate naquele dedinho, porque essa batida no dedinho é mais amor do que a eletricidade que sai daquela tomada de luz. Isto é amor. Amor não é apenas deixar a pessoa fazer o que ela quiser e acabar saindo do caminho, porque isso vai matá-los e destruir o destino de Deus para ela. Amor é dizer, esta é a maneira certa de viver. Ouça Isaías 55, 8 e 9. Deus diz, os meus pensamentos não são seus pensamentos. Nem são os meus caminhos, os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus. Eles podem inventar todo tipo de argumento sobre os transgêneros e pessoas do mesmo sexo e todas essas outras coisas que estão tentando trazer para as nossas escolas. E a propósito, um aluno de 2ª e 3ª e 4ª série não é alguém com quem você fala sobre sexo. E não me diga, bem, nós estamos apenas tentando informá-los. Não, você está tentando doutriná-los. Essas são crianças que ainda acreditam que um velhinho gordo em roupas vermelhas vai descer a chaminé, trazido por renas voadoras, para levar presentes de Natal para elas. O que para as pessoas mais jovens é absolutamente verdade. Não me diga que você não está tentando doutriná-los. Você querer viver de uma maneira é uma coisa, mas você querer recrutar os nossos filhos, aí é guerra. Certo? Meus caminhos estão acima dos seus caminhos. Provérbios 14 diz, há um caminho que parece certo ao homem,
mas o fim dele são caminhos de morte. Quem desliza em seu coração acaba sendo preenchido com seus próprios caminhos. Amanhã, na próxima semana, eu vou te mostrar o que a palavra deslizar significa. Isto vai explodir sua mente. Vai absolutamente explodir a sua mente. Mas ouça o que Jesus disse em Mateus capítulo 7. Ele disse, a menos que você construa sua casa na rocha, quando a tempestade vier, ela vai desmoronar. A rocha é a palavra de Deus. Jesus é a rocha. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a menos que nós vemos pessoas e as vemos construindo suas vidas na areia temporária. Quando a tempestade vier, elas serão destruídas. Então, nosso trabalho em amor é dizer, escute, Deus não te odeia. Deus te ama, mas há um caminho melhor. E Jesus veio para lhe dar vida, e vida mais que abundante. Sei lá o que você estiver procurando lá fora, o que eu estava procurando nas drogas e em tudo mais que eu estava fazendo, eu encontrei tudo mais que abundante e acima de qualquer coisa que eu pudesse pedir ou pensar em um relacionamento com Jesus. Não é uma religião, não por ficar sentado em um banco da igreja, mas por levantar minhas mãos e adorar a um Deus vivo que eu conheci e que entrou em meu coração e mudou não só o meu destino na eternidade, mas mudou toda a minha vida. Sabe, antes de eu ser salvo, eu era um traficante de drogas. Eu vivia na Colômbia, América do Sul. Quando eu fui salvo, havia 7 mandados federais para minha prisão. E então eu saí de St. Louis e eu me senti guiado pelo Senhor a sair de St. Louis. E me mudei para o Arizona. E um grupo de amigos meus ouviu que eu estava em uma igreja. Larry Huck em uma igreja? E eu estava indo para o México em viagens missionárias. Então todos eles começaram a vir e dizer, sei, viagens missionárias. Ele está usando a igreja indo para o México e contrabandeando drogas de volta. Mas um por um, quando eles vinham e eles entregavam suas vidas ao Senhor, porque eu falava a verdade para eles. E a verdade que nós conhecemos é o que nos liberta. Como eles poderiam acreditar em quem eles não conheciam? E como eles poderiam encontrá-lo, a menos que alguém contasse a eles? Então, o que o diabo está tentando fazer através da intimidação é dizer, sabe, fique quieto. Eles vão te acusar de ódio, eles vão te acusar de preconceito, eles vão te acusar disso, mas na realidade, somos nós que temos amor, porque se alguém está indo para a estrada e a ponte está caída, nós não dizemos, bem, nós não queremos te incomodar, nós sinalizamos para eles e dizemos, com licença, mas a ponte está caída. Volte por aquele caminho, porque ele vai te levar aos pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu posso ouvir um amém? Construa sua casa na rocha. Jesus disse a Pedro, quem você diz que eu sou? E ele disse, que você é quem remove os fardos e destrói o jugo. Ele disse, nesta rocha eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E como eu disse outro dia, não significa só quando as portas do inferno te atacarem, mas se levantem e ataquem o inimigo. Agora, nós não lutamos contra carne e sangue. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas nós lutamos contra principados e potestades e os príncipes das trevas em lugares altos. E está acontecendo quando a Target lançou produtos para bebês lésbicos, gays e de homossexualidade. O mesmo homem que produz as coisas do orgulho gay também produz logo ao lado coisas para adoração a Satanás. Quando o pastor Troy levou uma equipe para Austin, Texas, para defender os casamentos normais entre homens e mulheres, 2 ou 3 mil gays apareceram, 6 homens de quase 2 metros, vestindo vestidos e saltos altos, gritando o slogan, nós estamos aqui, somos gays e não vamos em lugar nenhum, e carregando cartazes pela nossa capital, gritando, Satanás governa. E felizmente o pastor Troy e um cara derrubou um pastor. Ele derrubou um pastor e esse rapaz era muito tímido e ele estava lá de pé. E um cara de quase 2 metros de vestido e salto veio por trás dele e deu um soco e o derrubou. E eles falam muito de amor. Tanto de amor. Mas eles estão gritando que Satanás governa. Satanás governa. Pessoal, nós não estamos lutando contra carne e sangue. Quando Jesus me acolheu como um viciado e traficante em drogas, ele me disse, venha como está.
Mas não foi Deus quem me fez um viciado em drogas, foi Satanás. Porque ele é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e então agora eles estão aparecendo e eles estão sendo abertos sobre isso. Satanás governa. Eu estava pensando sobre isso e eu esqueci de dizer Feliz Dia dos Pais para todos. Feliz Dia dos Pais. Amém? Mas pense sobre isso. Pais e mães, nós celebramos o Dia dos Pais um dia por ano. Comemoramos o Dia das Mães um dia por ano. Comemoramos o Dia da Independência um dia por ano. Comemoramos o Dia dos Veteranos. Pessoas que lutaram para estabelecer nosso país um dia por ano. Comemoramos o Memorial Day daqueles que morreram por este país um dia por ano. Mas de repente nós estamos celebrando o orgulho gay 30 dias seguidos. Pegue todos os heróis, Martin Luther King, George Washington, pegue todos os nossos heróis que nós celebramos e se nós juntarmos todos, nós celebramos mais o orgulho gay do que todos eles combinados. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas é melhor você saber que nós lutamos. Mas eu li isso no livro e nós ganhamos. Amém? Sabe, em Portland, eu estou encerrando. Em Portland, eles, há quantos anos? 25, 28 anos atrás, tentaram trazer um casamento do mesmo sexo para Portland. E então, vários de nós nos reunimos, nós trouxemos o Dr. Dobson, lembram-se do Dr. Dobson? Foco na família. Nós o levamos para falar sobre isso, para parar aquilo. Porque não é certo. E nós falamos de todas as estatísticas de crianças sendo criadas sem um pai, sem uma mãe. Você ouviu tanto, até cansar de ouvir sobre isso. Mas nós o levamos lá, e eu me lembro de uma igreja, e nós éramos a segunda maior igreja em Portland. A outra igreja, uma igreja grande, nós convidamos o pastor de lá e ele disse, bem, se eu for, ele disse, eu vou perder metade da minha congregação de qualquer maneira. Sabe, nós temos um ditado assim. Você escolhe quem você perde. Escolha se vai se sentar, porque precisamos desse lugar. Porque se nós não defendermos a justiça, porque é bondade de Deus para as pessoas, nós temos uma forma de santidade, mas sabe, nós estamos negando o poder e a unção disso. E eu me lembro que havia a comunidade gay e lésbica, boicotaram todas as igrejas que eles conseguiam, eles foram em todas, menos na nossa igreja. E a razão disso é porque nós não tratamos a comunidade gay e lésbica como um povo mau, perverso e pecador. E talvez seja porque eu sou das ruas e eu sei o quanto eu era mau, perverso e pecador. Mas nós dizemos que quando você vem a Jesus, aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente é livre. E na verdade nós tivemos um time de softball feminino na nossa igreja que ganhou o campeonato estadual por 6, 7 ou 8 anos seguidos e todas elas eram mulheres caminhoneiras ou coisas assim. Elas queriam jogar contra os homens da equipe e nós fizemos assim. E todas elas eram casadas, tinham filhos. E então nós não estamos falando sobre as pessoas serem o inimigo. Estamos falando sobre aquele que quer nos tirar do caminho. Porque ele tem uma armadilha esperando para destruir o destino de alguém. Amém? Então, realmente, dizer a verdade é, na verdade, amor. A Bíblia diz, em 1 Pedro, esteja preparado para prestar contas. Esteja preparado quando as pessoas pedirem que preste contas, mas ele disse, faça isso com respeito e gentileza. E Colossenses 4 diz que seu discurso seja sempre gracioso e temperado com sal, para que você possa saber responder a todos. E Deus diz, a minha palavra não voltará vazia. Eu declaro que não tenho vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. E talvez seja fácil para mim, porque eu sei como é. Eu entrei naquela igreja com 7 mandados federais para minha prisão. Agora, se eu estivesse em uma igreja diferente, eu diria a todos que eu tinha um rancho na Colômbia, América do Sul, e que eu estava no ramo de importação e exportação de todas as substâncias naturais. E eu entrei lá e ouvi a história de Jesus e dei minha vida a ele. Cheio de marcas de cima e embaixo nos meus braços, 7 mandados federais para minha prisão. Eu vendi para um agente da narcotráficos por 2 anos e Jesus me acolheu.
Mas felizmente eles disseram: agora você precisa voltar. Você precisa fazer o estudo bíblico. Precisa ouvir a palavra de Deus. E você tem que ser cheio do Espírito Santo. E eu me lembro o dia que eu fui cheio do Espírito Santo. Eu não queria, mas Deus me encheu. É o poder. É por isso que Jesus disse: não saia. É por isso que o diabo tem tentado tirar o Espírito Santo da igreja. Ouça, quando você vem para a igreja e esse pessoal estiver liderando vocês em adoração, levante suas mãos. Deus habita nos louvores do seu povo. Amém? Eu fui cheio do Espírito Santo, falando outras línguas, e eu não queria, não sabia o que era, e eu estava morrendo de medo. A menina do meu lado disse: o que aconteceu? E eu disse: eu não sei, eu não faço ideia. Na manhã seguinte, eu me levantei para enrolar uma seda, porque eu sempre carregava um maço de cigarro cheio de seda. Quantos sabem para que serve a seda? E ela me viu fazendo assim, e eu olhei para as meninas. Nós estávamos morando em um barraco na mata, e eu disse: eu não quero mais isso. Eu não quero perder esse barato que eu tenho agora. E sabe, no dia de Pentecostes, eles acusaram Pedro e falaram assim: eles estão bêbados. E Pedro disse: não estamos. Ele disse: nós não estamos bêbados, como você supõe. Ouça, há um barato em Jesus, que você não precisa fumar, injetar, nem cheirar. E é de graça. Vamos lá, pessoal. Eu estou falando demais? Que eu não queria mais, porque aquilo teria entorpecido meus sentidos para o que eu estava sentindo e tendo em Jesus Cristo. Há uma diferença entre ir à igreja e servir ao Senhor, uma grande diferença. Nós precisamos voltar a servir ao Senhor e permanecer no caminho. A Bíblia diz que, e eu realmente encerro com isso, eu acho. A Bíblia diz que você é a luz do mundo. E que devemos deixar essa luz brilhar. Não porque nós somos santos e perfeitos, nem porque somos mais justos, porque não há nenhum justo sequer, a não ser Jesus, que nos colocou no caminho certo. Mas ele disse, e aqui está no que eu realmente acredito que é uma palavra profética: na Bíblia, tudo o que Deus faz é físico e espiritual, certo? E eu vou falar disso, eu acho que na terceira semana, sobre falsos profetas e falsos mestres. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias vai haver uma grande debandada. Vai haver uma grande queda. E quando eu logo que fui salvo, eu achava que as igrejas iam ficar vazias. Que a igreja estaria vazia. E no sentido físico, foi o que o Covid tentou fazer. Esvaziar as igrejas. É incrível, você podia ir no cassino, mas você não podia ir à igreja. E se você viesse à igreja, você não podia cantar. Porque Deus habita nos louvores do seu povo. Vamos lá, pessoal, me ajudem com isso. Isso foi bom demais. Certo? Assim, no sentido físico, o diabo tentou causar uma grande debandada, e isso aconteceu. Quase todas as igrejas que eu conheço têm membros que saíram durante o Covid, e eles não voltaram para a igreja. Muitos mesmo. Mas a outra parte é espiritual, e a debandada espiritual parte porque há uma peneira entre o joio e trigo, porque o último avivamento, a última colheita, a última bênção vai ser maior do que o agricultor. E você tem que decidir se você vai fazer parte disso. Eu tenho que decidir se vou fazer parte disso. Mas a outra coisa é que ele diz que por causa da perseguição, dos tempos difíceis, o amor de muitos vai esfriar. E se você ler isso, é uma coisa interessante, porque diz, por causa da perseguição, o amor de muitos dos filhos de Deus vai esfriar. Eles vão dizer, sabe, eu não quero causar nenhum problema e eu vou ficar longe, eu não vou dizer nada, eu vou me aposentar, eu vou morar nas montanhas, sabe, eu estava pensando, então, sabe, não queremos nenhum problema. Mas Jesus disse, não se preocupe.
Eles vieram atrás de mim e eu ressuscitei dos mortos. Você pode imaginar o que vou fazer? Certo? E assim ele diz, você é a luz do mundo. Mas Deus não nos deu uma luz para que nós escondêssemos essa luz e a colocássemos debaixo de um cesto. Então, quanto mais escuro tudo fica, mais brilhante a nossa luz precisa brilhar. E se nós colocarmos essa luz, se escondermos essa luz, quão escuro vai ficar. Mas se nós revelarmos essa luz, e se cada um de nós se tornar luz do mundo. Eu li o final do livro. A única maneira das trevas existirem é com a ausência da luz. E você e eu, graças a Deus, fomos comissionados por Jesus para ir por todo o mundo e pregar as boas novas. E a boa nova é o que você está procurando, é Jesus Cristo. Entre no caminho, porque nós estamos indo para as águas vivas. Se você recebe isso, dê ao Senhor uma salva de palmas nesta manhã. Fique de pé comigo em todo lugar, se você puder. E eu não vou tomar muito tempo, eu já excedi 8 minutos do meu tempo. E me disseram que se eu exceder 9 minutos, eles vão me demitir. Vamos orar isso juntos. Dê a mão à pessoa ao seu lado por todo o prédio. E se você nunca conheceu a Jesus, ou você se desviou, ou talvez você tenha pensado em esconder a sua luz para ficar seguro. Há um velho ditado que diz que se você ficar em cima do muro, você pode ser baleado de ambos os lados. Certo? Escolha um lado. Eu e minha família estamos servindo ao Senhor. E estamos deixando todo mundo saber, venha como você está. Quão maravilhoso Salvador nós temos. Levante a mão da pessoa ao seu lado. Vamos dizer isso em todo o prédio juntos. E você que está nos assistindo ao redor do mundo, obrigado por estar conosco. Repita isso conosco, porque você faz parte da família. Diga em voz alta, Pai, eu venho até você agora mesmo. Em nome de Jesus. E eu sei que eu pequei. Todos nós pecamos. Mas eu sei disso. Você me ama tanto que você enviou Jesus Cristo para pagar o preço na íntegra por todos os nossos pecados. Agora eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Agora diga isso como se você fosse o cara mais malvado da cidade. Satanás, saia da minha vida, saia da minha mente, saia do meu espírito, saia do meu corpo, saia da minha casa, saia da minha família, saia das minhas finanças, saia do meu futuro. Eu declaro, toda maldição é revertida e toda bênção é recebida. Não um dia, mas hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque todos nós somos salvos pela graça. Amém. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.